Depois dos 40, muita gente descobre uma coisa incômoda: descanso não basta. O corpo até deita, mas a mente continua em pé. E o curioso é que por fora a vida pode até estar tudo bem. Você trabalha, resolve, cuida, entrega, só que por dentro parece que existe um barulho de fundo que não termina. É aquela sensação difícil de nomear. Eu estou funcionando, mas não estou inteira. Ou então, eu não sei o que aconteceu comigo. Hoje eu quero te oferecer uma outra leitura. Muitas vezes isso não é fraqueza, é um sistema nervoso que perdeu previsibilidade. E quando o sistema perde previsibilidade, ele entra no modo alerta. E alerta constante com o tempo vira cansaço. Cansaço vira irritação. Irritação vira insônia e a insônia vira mais alerta. Se você se reconhece nisso, fica comigo, porque dá para organizar tudo isso com seriedade e com cuidado sob medida. A maturidade vem com mais repertório e com mais peso invisível. Você acaba se tornando uma referência e a referência vira ponto de apoio, até quando está precisando de apoio. E tem um detalhe que quase ninguém considera. Depois dos 40, o cérebro costuma ficar mais sensível ao custo do estresse, menos tolerante a noites mal dormidas, tem as oscilações hormonais e o excesso de estímulos. Então, a ansiedade muitas vezes não chega gritando, ela chega com um jeito de funcionar, com muita antecipação e pouca pausa. E eu quero dizer isso com clareza. Isso pode acontecer justamente nas pessoas mais competentes, nas pessoas que sempre deram conta, porque o sistema nervoso, ele não se impressiona com o currículo. Ele responde à carga, a ritmo, a sono e há quanto tempo você vem se colocando por último. Quando alguém chega dizendo minha mente não está boa, eu costumo olhar para 3 portas de entrada: sono, corpo e atenção. Porque esses 3 são o triângulo que sustenta a memória no dia a dia. A pessoa relata: meu sono ficou leve, meu corpo vive tenso, minha cabeça não guarda mais nada. E aí vem o medo clássico: será que a minha memória está indo embora? E aqui eu preciso ser muito clara. Muitas vezes não é que a memória piorou de verdade, é que a atenção não está conseguindo ficar tempo suficiente no lugar certo. Quando o cérebro está em alerta, ele até registra, mas registra raso. E o que é raso não consolida. Então a pessoa sente: minha memória falhou. Mas na verdade o que falhou foi o estado interno que permite presença. Memória nessa fase tem muito menos a ver com idade e muito mais a ver com ruído interno. Ansiedade não é só preocupação. É um corpo que não confia no repouso. É um cérebro que não acredita nas pausas. E isso aparece de jeitos muito concretos. Ruminação, irritabilidade, insônia, tensão muscular, dificuldade de desligar, sensação de estar sempre devendo alguma coisa, mesmo quando está fazendo tudo. E um aviso importante: cada caso é um caso. Isso aqui é uma conversa de orientação e reflexão. Não substitui uma avaliação individual. Mas se você está num ponto em que sente que o seu sistema perdeu o freio, isso é uma informação. E informação, quando bem usada, vira caminho. Eu não gosto muito de soluções únicas, porque o sistema nervoso, ele não volta por um desejo nosso, ele volta por organização. É por isso que eu trabalho com a lógica de curadoria. Curadoria é entender o seu perfil, mapear o que está sustentando esse estado de alerta, desenhar um plano de cuidados que faça sentido para a sua vida real. Para alguns perfis, a porta de entrada é o mapa da leveza, que são 14 dias para reorganizar o básico: sono, ritmo, respiração, rotina possível e observar como o cérebro responde quando o ambiente interno melhora.
Já outros perfis, o caminho é mais assistido, estilo concierge, com acompanhamento, ajustes finos e treinamento. E é por isso que eu falo em plano de cuidados, não indica, porque a ansiedade na maturidade não melhora só com o entendimento. Ela melhora quando a gente devolve previsibilidade para o sistema nervoso. Dentro desse plano, algumas pessoas começam organizando o básico, e quando eu vejo que o cérebro está preso no alerta, mesmo com mudanças no estilo de vida, eu adiciono um treino específico, neurofeedback, não como promessa, como treino, uma forma de ensinar o cérebro a voltar para um estado mais estável. Eu gosto de explicar o neurofeedback de um jeito simples. Neurofeedback é treino de autorregulação. Não é controle da mente, é educação do sistema. A gente capta sinais da atividade cerebral e oferece feedback em tempo real. O cérebro aprende a ajustar padrões. Da mesma forma que nós somos quem somos, sentimos da forma como sentimos, agimos da forma como agimos, todos esses comportamentos e sensações foram aprendidos. O neurofeedback vai regular para que se tornem mais saudáveis e estáveis. E tem um ponto importante: não é algo que acontece em você, é um aprendizado que o cérebro faz com repetição. Eu não prometo zerar a ansiedade, eu prometo algo muito mais útil: reduzir o ruído e aumentar estabilidade. Quando o treino funciona bem, as pessoas descrevem mudanças muito específicas, tipo, eu consigo desacelerar à noite com mais facilidade, eu reajo menos, eu durmo com mais previsibilidade, eu tenho um espaço entre o estímulo e a resposta. E esse espaço é um tipo de luxo, um luxo fisiológico, porque é nesse espaço que você volta a escolher. Eu vejo um tipo de ansiedade muito comum depois dos 40. A ansiedade de quem sustentou demais por tempo demais. Pessoas competentes, funcionais, que foram dando conta, até que o sistema nervoso começou a cobrar, e cobrar juros altíssimos. E aí aparece aquela frase que parece simples, mas que diz tudo: eu não aguento mais, sem motivo. Quase sempre tem motivo, só não estava nomeado. E quando a gente nomeia e organiza o cuidado, não é que a vida vira perfeita, é que ela vira habitável. Um plano de cuidados bem feito para esse perfil costuma ter 3 camadas. Primeiro, a regulação do corpo: sono, ritmo, respiração, variabilidade cardíaca, rotina possível. Segundo, a regulação do cérebro, quando for indicado, neurofeedback como treino e, em alguns casos, a neuromodulação. Terceiro, regulação da vida, higiene digital, arquitetura das pausas, decisões pequenas que devolvem comando. Porque o cérebro não muda só com insight, ele muda com repetição bem desenhada. Se você quiser fazer um teste simples hoje, simples mesmo, faça isso, ó. Antes de dormir, por 3 minutos, sem nenhum estímulo externo, você vai escrever à mão. Você responde a seguinte pergunta: o que meu corpo vem tentando avisar e eu tenho ignorado? Isso não é autoajuda, isso é um dado. O corpo sempre dá dados. O corpo fala antes da gente compreender. Então, muitas vezes, quando a gente começa a escutar, o cérebro vai parar de gritar. Eu vou continuar por aqui falando de longevidade mental com seriedade e delicadeza. Sem fórmulas prontas, sem pressa, porque depois dos 40 o que a gente quer não é só viver mais. A gente quer viver com mais clareza, com mais presença, com mais coerência interna. Lugar de dentro não é um lugar propriamente, é um estado de presença. Até o próximo.